Bora Empreender na TV. Maravilha, maravilha, maravilha! Empreendedor paraense, fique ligado, você sabe, todo sábado às 14h15 aqui na sua Rede TV, você sabe, é o Bora Empreender na TV. São bate-papos, são informações, são insights, são dicas preciosas que todo mundo tem que assistir. Quer empreender ou já está empreendendo? Então não perca o nosso compromisso que você tem sábado, todo sábado. Fabrício, mais um para conta. Mais um para conta, mais um programa. Mais um programa. Mais bastante ensinamentos, né? E o Thiago falou aqui a sua aula de empreendedorismo durante o sábado, no final de semana, mas se você quiser assistir os nossos programas anteriores, os programas já gravados, é só ir lá no nosso YouTube, Bora Empreender na TV, é o nosso YouTube. Você vai ter toda a trajetória do Bora Empreender, todas as histórias, todos os empresários que nós já conversamos, todas as entrevistas estão lá. E segue a gente também no @Bora Empreender na TV no Instagram. Então, Thiago, vamos dar continuidade aqui. Rogério, mais uma vez, meu irmão, obrigado. Obrigado por você ter vindo mais um sábado, dar continuidade nesse nosso bate-papo. A conversa foi muito bacana no programa passado. E aí eu queria entender um pouco mais dessa transição entre o atacado para a indústria. Eu queria que você concluísse, que não deu tempo de concluir no programa passado, queria que você concluísse a sua história. Primeiro, Fabrício, muito obrigado pela oportunidade. Thiago, muito obrigado pela oportunidade. A história realmente não pôde ser contada no primeiro programa. Vamos agora tentar concluir neste programa. Tá bom? Naquele programa anterior, nós paramos quando eu comecei a reduzir os atacados. Né? E quando chegou em 2010, eu recebi uma proposta para criar a Maná. A Maná Descartáveis. Não tinha papel. Era para ser distribuidor de copo, talheres, balões, artigos de festa. Eu achei a ideia muito interessante. Rogério, desculpa te cortar, mas aí mais uma proposta, foi isso Mais mesmo? uma proposta. Mais uma iniciativa proposta de um terceiro para trazer uma ideia para você, uma oportunidade de um outro empreendimento? Porque Correto. foi assim como representante, foi assim como atacadista e agora também como na indústria. Foi. Primeiro, como distribuidor, não como indústria. Num primeiro momento, a Maná nasceu em 2010 com a ideia do seu Nelson Negrão. Ele tinha todo um projeto já para começar uma distribuição de descartáveis e futuramente a fabricar estes produtos aqui na região. Aí eu comprei a ideia. Peguei e falei, Nelson, é interessante, porque o segmento atacadista está começando a ter muita concorrência dos grandes atacados entrando aqui na região, e isto, a minha margem está ficando muito apertada. E no segmento do descartável, a margem é um pouco melhor do que do segmento de bebidas e alimentos. E eu vi ali uma oportunidade de um negócio novo, mas dentro do que eu já atuava. Como? Depósito, caminhões para fazer a logística, vendedores, e assim nasceu a Maná. Nós começamos distribuindo copo. Depois passamos a distribuir talheres. Maná, já estava nessa marca? Com a marca Maná. Com a marca Maná. Esse processo, essa indústria não era tua ainda, tu eras o distribuidor da Maná. Da Maná. Nós terceirizávamos das grandes indústrias para que esse produto chegasse aqui com a nossa marca. Entendi. Então não tinha indústria, não. Tinha a marca apenas. Só a marca Maná. E aí o Rogério, que saiu do segmento atacadista, generalista, e passou a ser um distribuidor de descartáveis. Ou agregou tudo junto? Não, num primeiro momento nós agregamos tudo junto. Esse processo se iniciou em junho de 2010, quando nasceu a Maná, e esse processo foi até 2014, quando nós começamos a comprar a primeira máquina para fabricar nossos produtos aqui, que foi de guardanapo. A primeira máquina que chegou na Maná foi para fabricar guardanapo. Aí veio a segunda, veio a terceira. Quando nós já estávamos dominando o processo de fabricar guardanapos, nós investimos na de papel higiênico. Grandes desafios,
muitos desafios. Aí nós fomos trabalhar num segmento em que tinha um grande concorrente aqui na época, chamava-se Facepa, que foi vendida para a Suzano. Na Sacramento ali. Justamente. Os teus concorrentes são gigantes, né? São gigantes. São gigantes, todos. Todos. E eu falo que isso, agora como empreendedor, muito bom. Você tem concorrente gigante. Por quê? Eles sabem precificar o produto deles. Não vendem barato. Eles têm um custo operacional. E isto me deu oportunidade. E foi aí que eu vi que o negócio de papel era interessante. Comprava por quilo e vendia por unidade, por folha. Como foi para fazer isso, essa conta? Aí eu olhei e falei, nossa, eu compro 1 quilo de papel por X e vendo X folhinhas por isto. Esse negócio dá lucro, o negócio é bom. E agora eu posso sair do atacado e migrar para a indústria. Porque o segmento atacadista, nessa época, eu já tinha dificuldades com os meus concorrentes e insisti em permanecer no mercado. O que aconteceu? Eu quebrei. Fui à lona, mas quebrei em pé. Como é quebrar em pé? Paguei todo mundo, tinha patrimônio, paguei meus fornecedores, paguei meus funcionários e segui para um novo segmento, que foi a indústria, a distribuição e indústria. Rogério, a virada de chave aí foi a dificuldade do mercado atacadista, a concorrência desleal, a entrada de concorrentes de fora para o segmento atacadista generalista e o tamanho da margem, a identificação de margem que tu percebeste que o papel deixava a margem. E o que eu já não tinha mais com os gêneros alimentícios e com a bebida. E o papel, eu vi a oportunidade de ganhar mais. Rogério, eu lembro que na época, alguns anos atrás, se já tinha uma projeção de entender que os grandes atacadistas iriam entrar e iriam quebrar muita gente, e quebrou muita gente, não foi só você. Tu já tinha essa visão? Ou tu foi um pouco teimoso, dizendo, não, vou arriscar um pouco mais, ou vou bater um pouco mais para ver se eu consigo me manter no mercado? As duas coisas. As duas coisas. As duas. Eu insisti com o atacado, porque, de verdade, foi aonde eu ganhei dinheiro, aonde eu conquistei patrimônio, só que eu estava vendo essa situação a cada mês, a cada semestre, a minha margem, eu trabalhando no vermelho, e aí a Maná, eu investi nela neste período. Falei, se este negócio um dia vir acabar, e eu estou sentindo que está acabando, eu tenho uma segunda empresa para recomeçar. E neste momento, já não tinha mais oportunidade de voltar a ser representante, não dava mais, não tinha essa volta no momento. Poderia voltar, mas falei, não, eu agora como empresário, eu vou dar sequência. Desisti do atacado, né, saí do segmento e foquei na indústria e na distribuição de descartáveis. Neste momento, passei por algumas situações muito complicadas. Por quê? Empreender aqui no segmento indústria é diferente de empreender com comércio. Porque nós temos insumos, porque nós temos uma variedade muito grande de matéria-prima que nós não temos fornecedores locais, mão de obra qualificada, incentivo fiscal, grande dificuldade de mecânico para máquinas consertar. Eu tinha uma máquina, parava a máquina, eu tinha que trazer um técnico de São Paulo. Quantos dias eu ficava parado? E com pedido na carteira para entregar, e não tinha como entregar. Rogério, a gente vai chamar o break comercial agora, e na volta do break eu quero entender um pouco mais dos detalhes dessas dificuldades na indústria. Empreendedor, daqui a pouquinho a gente volta. Bora empreender na TV.
Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Muito bem, empreendedor, já estamos de volta com um bate-papo muito legal com o Rogério Bittencourt, da indústria Maná. Rogério, eu cresci ouvindo que, assim, Thiago, nunca te mete em política sem dinheiro. Quer dizer o seguinte, que os jovens de hoje têm esse pensamento ainda também, que começar um negócio sem dinheiro não é o caminho correto. E você começou diversas vezes sem dinheiro. Qual a estratégia para começar? Eu percebi que é relacionamento. Quem tem amigo na praça, às vezes, tem mais valor do que dinheiro. É mais ou menos por aí? É verdade, Thiago. É por aí. Você não precisa ter dinheiro, muito dinheiro, para começar uma ideia. Você tem que começar a sua ideia dentro da sua capacidade de começar. Eu conheci essa semana, lá no Senai, tem um programa do governo nacional que é maravilhoso. Brasil mais produtivo. Essa moça começou em Coraci com uma indústria de cosméticos com R$300. Ela e a sócia dela, 150 cada um. Hoje o faturamento delas, 800 mil por mês. Nossa. É uma pessoa interessante que no futuro, para vocês convidarem para mostrar. Já está feito o convite. Eu vou conversar com elas. O meio de campo aí. Isso, para trazer. Para olhar. R$300. Literalmente R$300? Literalmente R$300 logo após a pandemia. Cosméticos. Cosméticos. Que é um mercado totalmente concorrido também. Lá em Coraci. Elas começaram lá em Coraci. Agora, o governo do estado de São Paulo, para o Dia das Mulheres, fez uma encomenda de produtos regionais daqui, que tem a nossa castanha, que tem o cheiro do açaí, do cupuaçu, para presentear as funcionárias públicas de São Paulo e essas meninas que vão fornecer. Que muito maravilha. Bacana. Mas voltando, esse é um exemplo, né, de empreendedoras, de empreendedorismo, que não se precisa ter dinheiro, precisa ter boas ideias, foco, resiliência, perseverança e, principalmente, se você tem, igual um exemplo que nós acabamos de citar aqui, R$300, é com R$300 que nós vamos para o mercado, vamos colocar a nossa ideia em prática, nossa vontade de ser empresário, ser dono do seu próprio negócio. E voltando para a história da Maná, sair do segmento atacadista, sem recurso, novamente, eu tive que pagar meus fornecedores, eu tive que indenizar meus funcionários, mas não baixei a cabeça. E não desisti. E eu escutei uma frase de uma funcionária que está comigo até hoje, pegou e falou assim: o senhor ainda vai voltar a ser grande, o senhor ainda vai dar a volta por cima. Eu ainda meio cabisbaixo, né? Aí, falou, sabe por quê? Porque tudo que o senhor já teve, o senhor nunca ganhou de ninguém. O senhor não é herdeiro. O senhor começou o seu negócio do zero. Erga a cabeça e comece o seu negócio. O senhor vai ver o resultado. E isso, peguei e falei assim, quer saber? Em vez de eu ficar aqui triste, me lamentando, me vitimizando, não, eu vou para cima. Eu sei vender. Eu tenho conhecimento do mercado, eu sei para quem vender. Mas teve alguma referência que fez com que tu tivesse essa força?
Porque a maioria, quando quebra 1, 2 vezes, para pelo meio do caminho. E aí, de onde veio a força? Foi essa frase que te marcou? E Essa frase me marcou. E a outra, como é que eu ia criar meus filhos? Como é que eu ia me sustentar? Como? Não dava voltar mais ser distribuidor. Ser representante. Descartou a possibilidade. Não é que eu descartei. Eu não tive oportunidade de pegar a representação e principalmente eu tendo já mais um negócio, a Maná. Eu comecei a Maná em 2010. Então ela já estava presente no mercado, ela já estava cadastrado em grandes redes. Eu tinha que dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito e ampliar. E aí fui para dentro. E eu vi que fazer distribuição do descartável era interessante, mas fabricar era mais interessante ainda, principalmente pela rentabilidade que dá. Só que eu não sabia dos desafios, das dificuldades com mão de obra, com as dificuldades de insumo. Mas isso também não me fez desistir. Pelo contrário. Quando eu via que eu não tinha solução para o meu problema, eu ia atrás de buscar essa solução com quem tinha conhecimento. Quem eram os outros empresários do segmento de indústria aqui. Chegava com eles e falava, olha, eu estou com uma máquina com dificuldade, você não tem um mecânico para me indicar para ir lá me ajudar a consertar essa máquina, que ela não está produzindo o que era para produzir, ela não está com uma regulagem. Eles falaram, Rogério, a sua dificuldade é a minha dificuldade. Se você achar esse profissional, divide ele comigo. Falei, então vamos dividir uma passagem aérea, vamos dividir uma hospedagem, vamos trazer esse profissional da onde ele estiver. Se for de São Paulo, eu cheguei a trazer profissional de Cascavel, no Paraná, de Foz do Iguaçu. Eu fui buscar esses profissionais para dar treinamento aqui para meus funcionários. Depois disso foi a virada de chave. Quando eu dominei esta questão de manutenção, essa questão de mão de obra qualificada. Eu qualifiquei meus colaboradores. E aí eu voltei a ter uma produção digna, uma produção rentável. Até então, era, eu digo assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou abrir amanhã essa empresa e essa máquina não está funcionando? Como é que eu vou pagar meus empregados se eu não entregar? Como é que eu vou pagar meus fornecedores? Isso é o que mais me deixou preocupado na época, mas nós superamos isso. Mas, por exemplo, quantos dias já chegou a ficar parado assim, o máximo de... Mais de 10 dias. 10 dias. 10 dias. Os funcionários, eu inventando coisa para funcionário fazer lá dentro da fábrica. Não tinha o que fazer. Não podia demitir porque sabia que depois ia voltar a funcionar. E também, hoje, para você demitir um funcionário, custa caro. É. Né? E depois também teria que recontratar, porque eles já estavam qualificados. Né? Ainda tem essa dificuldade, né? Essa questão vai dispensar, vai recontratar, talvez já estivessem recolocado em outro lugar, ia ter que trazer gente nova para treinar novamente. É complicado. A gente entende as dificuldades da indústria, as dificuldades da questão de maquinário, as dificuldades de gente. Eu acho que o maior problema que a gente vê aqui é gente. A maior dificuldade que o empresário tem aqui é gente. E eu quero aproveitar a oportunidade. Hoje eu tenho 7 vagas para operador de máquina. Aqui nessa câmera. Olha aqui. Hoje a Maná tem 7 vagas para operadores de máquina. Precisa o quê? Pelo menos ter trabalhado nesse segmento, qualquer um segmento de indústria. Não vai ser complicado para quem já trabalhou. Nós vamos dar treinamento, nós vamos qualificar e vai ser operador futuramente da Maná. Hoje nós temos 7 vagas. E quem quiser mandar o currículo, manda para algum e-mail, entra lá no Instagram da Maná, como é que faz? Pode ser pelo Instagram da Maná, pode ser pelo e-mail rogerioindemaná@gmail.com. Beleza, maravilha, empreendedor. Então aproveita aí esse intervalo que a gente vai para o break comercial, aproveita, já manda teu currículo logo lá para a Maná e daqui a pouquinho a gente volta. Bora empreender na TV.
No Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Muito bem, empreendedor, já estamos de volta. Obrigado por aguardar no último bloco aqui do teu programa, do nosso programa Bora Empreender na TV. Rogério, a gente sabe que o calo de qualquer empresário, empreendedor hoje, como o Fabrício falou, é gente, é pessoas. Quando se trata dessa vertente, tu entende que a dificuldade maior está no comportamento ou está na questão mais técnica desse profissional na hora de contratar ele? As duas. As duas coisas? As duas coisas. As duas coisas. A questão do comportamento e a questão das pessoas hoje não terem, nós não temos no mercado pessoas qualificadas, treinadas para hoje trabalhar na indústria paraense. Como eu citei agora há pouco, o Brasil mais produtivo do Senai está tentando mudar essa realidade aqui no norte do Brasil. O Senai, hoje, um grande parceiro da indústria local, da pequena indústria, da média indústria, da grande indústria. Neste evento que eu estive, tinha as empreendedoras que começaram R$300, estava a Maná Papéis e estava a Serpasa. A Serpasa estava neste evento, recebendo um certificado, né, de treinamento, que o Senai foi para dentro e fez consultoria. E lá, né, nesse dia, nós recebemos o certificado, a diretoria do Senai se propôs a qualificar pessoas para trabalhar dentro das indústrias. Perguntou, o que vocês precisam? Do profissional com qual conhecimento técnico? Este, básico, nós vamos treinar. Eu vejo agora, né, uma luz no fundo do túnel, a questão da mão de obra, através de parceria com o Senai local. Agora, eu ainda vejo muito, Rogério, o colaborador, o funcionário, se queixando que não tem emprego. Então, isso não é verdade. O que falta realmente é pessoas qualificadas. São as pessoas procurarem qualificação. Será que o colaborador está muito exigente em algum aspecto, talvez financeiro, estrutura Por exemplo, eu vejo que nas pesquisas que 70% hoje das pessoas que vão para uma entrevista, elas mesmo desistem de continuar na segunda etapa. Então, assim, elas mesmo ou estão se reprovando ou elas não querem aquela vaga. Vamos começar com o grande problema que nós temos, que é o escolar. O nível escolar hoje da maioria dessas pessoas não tem formação nem do ensino fundamental, não chegaram a concluir. Aí entra um dos problemas. Não estudaram. Uns não tiveram a oportunidade de estudar, outros não quiseram dar sequência. E para exercer qualquer profissão, você precisa aprender. E a nossa realidade hoje, quando você vai colocar em qualquer segmento, não só na indústria quanto no comércio, tem algumas atividades que precisa de conhecimento, de qualificação. E esses profissionais que buscam se qualificar, eles têm um rendimento melhor do que aqueles que vão ser meramente operacionais. E isto, hoje, tem a dificuldade para preencher vagas, tanto até nos supermercados, como caixa, operadora de caixa. Eu escuto, olha, não tem operador de caixa. Está abrindo, quantas lojas vem abrindo na nossa região que precisa desses funcionários? O que está acontecendo? Podem observar.
estão recrutando pessoas que já se aposentaram. É verdade, tem notado isso no supermercado. Né? Você vai olhar lá a idade média, às vezes numa loja nova, uma loja recém-inaugurada, você vai olhar lá, não são jovens que estão lá como operador de caixa ou em algumas funções. Por quê? Não se qualificaram. Mas essa realidade, ela pode ser mudada. Como? Através do nosso governo. Participar mais. Ter mais escolas técnicas. É isso que na nossa região está precisando. Ter escola formadora. Agora, olha só a mobilização que foi para a COP. Né? Escolas dando treinamento profissional para garçom, camareira, cozinheiros. Né? E olha o resultado. Todo mundo estava dizendo que não ia ter profissional, que ia faltar garçom, que ia faltar camareira. Não faltou. Não faltou. E aí, mas isso está faltando. Nossos governantes terem esse olhar para a formação de novas profissões que possa fomentar a indústria, fomentar o comércio. Nós, que geramos emprego, precisamos desses profissionais. Esses profissionais hoje, se eles estiverem empregados? Então, dar o peixe é importante. Agora, ensinar a pescar é muito melhor. Para todo mundo, para toda a sociedade. Com certeza. Não só para o mercado. Com certeza. E olha a dignidade desse profissional. Ele ter a carteira assinada, ele ter uma profissão e saber que ele tem emprego. Não precisa viver de bico, não ficar pulando de emprego em emprego e passar um tempo desempregado. Essa realidade, ela pode ser mudada aqui no nosso estado. Mas eu falo, nós precisamos, como empresário, se unirmos, ir junto aos nossos governantes, pedir isso a eles. Falar, olha, o exemplo da COP, de formação profissional. Vamos formar pessoas, nós temos emprego, nós podemos gerar. E mudar uma realidade aqui do norte de ser extrativista. Porque tem aquela realidade, eu peguei o peixe, eu tenho o almoço de hoje, não preciso de mais nada. Precisa de dignidade, precisa de carteira assinada, precisa de ir para a escola, levar o filho para a escola, formar aquela criança, para que a realidade que hoje é dos pais mudem no futuro. E olha, nosso estado vai crescer muito com a mineração. Olha os investimentos de mineração que estão sendo feitos. Olha a questão agora da exploração de petróleo. Olha a quantidade de mão de obra que vai ser necessária. E nós que estamos aqui, trabalhando, gerando emprego, nós vamos precisar de pessoas para atender essa demanda. Nós vamos precisar de profissionais. Sim, com certeza. Rogério, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Queria que você deixasse uma frase, algum comentário em relação a isso. O que você diria hoje para um jovem que está começando a sua vida profissional? Primeiro, estudem, se qualifiquem, né? E isso para adquirir conhecimento. Porque para ser um empreendedor, não basta ter só a vontade, né? Você precisa de um norte. E neste norte, para um empreendedor, ele precisa ter um conhecimento. E eu falo, não deixem de estudar, não deixem de se qualificarem, para você, dentro do seu negócio, ser o melhor possível. Bacana. Muito bom, Rogério. Meu amigo, muito obrigado por você ter vindo, lhe agradeço as palavras, esse ensinamento todo, a sua história é uma história muito bacana. Eu acho que ficou faltando ainda, né? Cara, foi acho top. que ficou faltando, foi muito bacana. O que é bom passa muito rápido. Mas o mercado não se conquista. É verdade. Se compra. Eu aprendi, eu vou... Essa frase marcou. Tem que botar uma plaquinha lá na tua empresa. Mercado não se conquista, se compra. Obrigado, Rogério. Mais uma vez. Tiagão, mais uma vez, mais um sábado. Maravilha. Quer deixar um recado, falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu quero agradecer, né? E além da frase, né, que mercado não se conquista, se compra, eu tenho uma outra que é da Maná. Qual é a frase? Produtos Maná, melhor não há.
Tá certo. Grande obrigado. abraço. Já ficou registrado. Rogério, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Um bom sábado, um bom final de semana e até a próxima. Jesus no coração. Bora empreender na TV.